que daqui a pouco, como a gente já falou, desembarcam os brasileiros que estavam em Gaza, mas o que aconteceu com muitos deles que estavam em Israel e já foram resgatados? E para a gente saber como é que foi esse período de readaptação e de acolhimento aqui no Brasil, a gente conversa com a Thalia Waxman, que é brasileira, que vivia em Jerusalém, voltou ao país com os filhos em um dos voos da FAB e atualmente mora no Rio de Janeiro. Thalia, muito obrigado, viu, mais uma vez pelo seu depoimento aqui à Jovem Pan, muito bem-vinda. Obrigada, boa noite. Muito obrigado. Bom, você está no Rio de Janeiro, né, que eu sei, inclusive com os filhos. Como é que está esse período de readaptação aqui ao Brasil, mas claro, sempre com a cabeça lá em Israel? A gente está fisicamente aqui, né, e com a cabeça e o coração lá, porque para muitos amigos, familiares, todo mundo lá. Estou tentando adaptar da melhor forma possível, tanto para mim quanto para as crianças. Eles não estão em colégio aqui, até porque aqui no Brasil agora está no final do ano, né? Então nem teria como colocar eles em nenhuma escolinha. Então eles ficam em casa comigo, eu trabalho de casa também, porque facilita muito. E a gente vai tentando se adaptar. E quantos anos que eles têm? E você está na casa de parentes, aí no Rio de Janeiro? Sim, eu estou na casa da minha mãe, aqui no Rio de Janeiro. A casa do meu irmão é do lado, então tem meu irmão, meus sobrinhos, enfim, está cercado de família mesmo, que acho que nesse momento para a gente é muito importante também. Meus filhos têm 2 anos e 5 anos. E o que nesse momento você estava fazendo lá em Israel? Claro que os seus filhos pequenos, enfim, não sei se você trabalhava lá, qual que era a sua atividade e se você pensa em algum momento retornar para lá. Eu trabalho de casa, né? Como eu falei, isso eu já fazia lá em Israel, eu continuo no mesmo emprego, eu não mudei de emprego. Como eu trabalho de casa, eu tenho essa flexibilidade de eu consigo trabalhar de qualquer lugar que eu esteja, né? Então, eu conversei com o meu chefe e ele falou que tudo bem, que eu poderia vir. E eu fico daqui em contato com a equipe que está parte em Israel, parte na Europa também, não está todo mundo em Israel. Eu ainda não tenho data confirmada de retorno para Israel, porque eu vim para esperar mesmo a situação acalmar. E como, né, todo mundo está acompanhando, não está muito calma ainda, né, então eu ainda não sei quando eu volto, mas a ideia é assim que a situação estiver mais calma, voltar e continuar, porque a minha vida é toda lá, né, o meu trabalho é lá, a escolinha dos meus filhos é lá, e enfim, realmente não penso em voltar a morar no Brasil de forma definitiva. Eu realmente vim só para ficar um período, esperar um pouquinho a poeira baixar, digamos assim, e voltar para lá assim que possível. Bom, eu sei que os últimos dias que você estava vivendo lá foram, claro, dias de muita tensão, vocês até tiveram que ir para locais protegidos, né, por causa dos ataques. Como é que foram esses últimos dias e se é possível superar o que vocês passaram? O medo, você continua pensando no que aconteceu? Olha, eu até comentei isso na última vez, na última entrevista que eu falei, né, que teve. Eu achei que não tinha afetado, digamos assim, os meus filhos de nenhuma forma, porque como eles são muito pequenos, eles acabam não conseguindo ter um entendimento tão grande do que realmente está acontecendo, né? Mas eu comentei, né, que teve a final da Libertadores, tiveram muitos fogos aqui, né, de comemoração, enfim. E o meu mais velho, ele me perguntou se ia tocar sirene, se a gente ia precisar ir para o abrigo, se a gente ia precisar ir para o quarto de segurança. Então, nesse momento, eu vi o quanto que mesmo um período tão curto que a gente ficou lá, né, porque as coisas começaram lá no dia 7 de outubro e a gente veio para o Brasil no dia 13 de outubro, então foi uma semana que a gente ficou e um período tão curto como que isso impacta uma criança. Então, eu tenho certeza que a gente vai superar, mas é uma coisa que com certeza vai marcar ele, e a gente vai ter que acompanhar ele, como que ele vai lidar com isso mais para frente. Thalia, eu queria fazer um registro aqui que nesse momento o avião trazendo os brasileiros que estavam na faixa de Gaza acaba de pousar em Recife, é um
um pouso só para reabastecimento da aeronave, que depois a aeronave decola e vai para Brasília, e nesse momento a aeronave já está taxiando na pista do aeroporto, trazendo os mais de 30 brasileiros que passaram um mês na faixa de Gaza desde o começo da guerra, vivendo muita aflição, muito nervosismo, claro, e todas aquelas possibilidades de que eles saíssem, que não foram confirmadas, e finalmente nesse fim de semana eles conseguiram deixar, e agora nesse momento a aeronave está já em Recife, em solo brasileiro. Itália, você pode passar para a gente talvez a emoção e agora o que deve estar passando na cabeça desses brasileiros? É claro que felizmente você não chegou a estar na faixa de Gaza, mas estava em Jerusalém e em meio a uma guerra. O que passa na hora que o avião pousa aqui no Brasil, na sua cabeça? O que passou e o que deve estar passando na cabeça desses brasileiros? Olha, se eu fico imaginando o quão aliviado, acho que alívio é o principal sentimento, porque eu já tive esse sentimento de alívio e eu que estava em Jerusalém, que era mais afastado, né, de todo o conflito, né, direto, estava mais no sul do país, então lá em Jerusalém não tinha tanto. Então, para mim, já foi uma sensação de alívio muito grande. Eu imagino para eles, né, que estavam em Gaza, à mercê de um grupo terrorista, né? Eu estava em Israel, no território israelense, eu tinha lá o exército, a gente realmente se sentia muito seguro. Então, eu imagino para eles o desespero que foi ficar tanto tempo ali nessa situação, à mercê de um grupo terrorista, e agora eu tenho certeza que estão todos muito aliviados e muito felizes de estar em solo brasileiro. Otália, como é que é o seu dia a dia de contatos com Israel? Você conversa ainda com amigos, com brasileiros, com pessoas que ainda estão por lá e você, claro, divide a aflição do que você sentiu com a aflição que eles estão vivendo ainda e não sabem se vão deixar Israel, ou muitos têm que continuar, não tem jeito, não tem a chance de voltar para o Brasil ou voltar para outros países. Sim, eu tenho muitos amigos que estão lá, né? Tem muitas amigas que os maridos foram convocados, né? Então eles não têm como sair porque, obviamente, não vão deixar o marido lá sozinho, algo do tipo. Eu tenho um irmão que mora em Israel e ele tem uma filha, né? Minha sobrinha, que ela é do exército também. Então, estou sempre em contato com as pessoas e tentando acompanhar da melhor forma possível. O meu chefe também foi convocado desde o primeiro dia de guerra e ele continua. Quando ele volta para casa, ele volta para ficar 24 horas e depois voltar. O marido de muitas amigas também, a mesma situação. Eles voltam para casa, pode ficar 24 horas em casa e tem que retornar. Então, é uma situação realmente muito, muito tensa, né? Uma situação muito complicada. Tem muitas amigas minhas lá que, assim como eu, não têm família lá em Israel, então é só elas e o marido, e aí o marido agora foi convocado e está na frente de batalha e elas estão sozinhas em casa esperando ele voltar. Então é uma situação realmente muito difícil, uma situação de muita tensão e os brasileiros, de uma forma geral, a gente sempre tenta dar suporte um para o outro, porque a gente consegue entender, né, a situação de quem está lá e está sozinho, e a gente sabe como que é não ter família por perto para dar suporte. E mesmo quem tem família também, né, você ter essa situação de ter um marido, um pai, um filho, um sobrinho, né, que sai de casa e vai para a guerra, você não sabe, a realidade é que a gente não sabe se a pessoa vai voltar ou não. Então, é uma situação muito tensa e a gente só reza pelo melhor para que a paz aconteça o mais rápido possível e que os dois lados, né, os inocentes dos dois lados possam ficar em paz. Otália, e só mais uma questão. Quando você ainda estava em Israel, em que momento que você decidiu procurar as autoridades brasileiras para retornar ao Brasil? Ou foi logo no início, quando a guerra começou? Logo no início eu não pretendia voltar. A minha família, obviamente, me perguntou. Eu tenho uma página no Instagram que eu falo muito sobre Israel também, o pessoal ficou todo mundo me perguntando. Eu, inclusive, fiquei sabendo desse formulário da FAB até por eles, eu nem estava sabendo ainda. E eu falei que eu não ia voltar, que, enfim, eu ainda continuava me sentindo mais segura lá do que eu me sentiria no Brasil. E isso foi por alguns dias até eu começar a ver mais os vídeos e as informações sobre as crianças que foram sequestradas. E quando eu comecei a ver mais sobre essa história das crianças, isso realmente mexeu muito comigo.
E eu me senti numa posição assim, de muita impotência, no sentido de que se alguma coisa acontecesse, alguém invadisse minha casa, igual invadiram a casa do pessoal no sul, eu sozinha com 2 crianças não ia ter muita coisa que eu ia conseguir fazer. Então, foi mais ou menos nesse momento que eu falei, tá, não tem por que eu ficar aqui lidando com isso sozinha, se eu tenho a possibilidade, né, de tentar ir num desses voos da FAB, voltar para o Brasil e falar com a minha família até as coisas se acalmarem e depois eu volto para casa. Thalia Waxman, brasileira que vive em Jerusalém, voltou ao país com os filhos, em um dos voos da FAB, está agora no Rio de Janeiro. Thalia, muito obrigado mais uma vez pelo seu depoimento aqui à Jovem Pan. Ficamos na torcida para que você esteja bem, a família esteja bem e torcendo para que a guerra seja superada o mais rápido possível. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Boa noite.